Pessoal, vídeo aula 8, parte 2. Vamos continuar aqui falando das propriedades de oposição e facilidade à passagem da corrente elétrica. Lembrando aqui, né, são antônimos, são contrários, né? Então, matematicamente, facilidade é o inverso de oposição e vice-versa. A ideia agora é que a gente examine num circuito paralelo o cálculo dessas duas propriedades de oposição, a de dificuldade e a de facilidade à passagem da corrente elétrica. O objetivo principal aqui é a gente demonstrar que num circuito paralelo, para que a gente calcule a oposição equivalente, a impedância equivalente, será mais fácil a gente tratar matematicamente o nosso problema através das propriedades de facilidade e, ao final, obter, pela inversão, a propriedade de dificuldade. Então, para isso, a gente vai demonstrar aqui, através de um circuito paralelo simples aqui, de 3 ramos, né? Somente com resistores. Tá? Nós vamos demonstrar como se calcularia a oposição equivalente, nesse caso a resistência equivalente, né? Para ver o grau de dificuldade em relação ao cálculo da facilidade equivalente. Então vejamos, nesse nosso circuito de 3 ramos, nós temos uma corrente total I, e as 3 parciais I1, I2 e I3, que circulam, respectivamente, nos resistores R1, R2 e R3. Muito bem. Inicialmente, pela lei de Ohm, ao dividir a tensão da fonte V pela corrente total do circuito I, aplicação simples da lei de Ohm, né? Definição, nós teremos a resistência equivalente do nosso circuito. Por outro lado, aplicando a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, né, nós obtemos que a nossa corrente total que chega no nó é igual à soma das 3 correntes parciais que saem do nó. Ok? Muito bem. Então, vamos aplicar o cálculo da resistência equivalente pela lei de Ohm, V dividido por I. Só que este I, corrente total, nós obteremos aplicando aqui a lei de Kirchhoff, como a soma das 3 parciais. Cada uma das 3 correntes parciais, I1, I2 e I3, corresponde, por aplicação da lei de Ohm, o circuito paralelo, os 3 resistores estão submetidos à mesma tensão V da fonte. Então, V dividido por R1 corresponde à corrente I1. V dividido por R2 corresponde à corrente 2. V dividido por R3 corresponde à corrente I3. Então, nós vamos obter V dividido por... Aqui nós colocamos em evidência, ó, o V é numerador dessas 3 parcelas. Ao colocar em evidência, ficou V dividido por V vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então vejam, V no numerador e V no denominador multiplicando, tá? Vai dar 1. Simplificamos, deu 1. Certo? Restou que a resistência equivalente é o inverso da soma dos inversos das resistências parciais. Ok? Então vejam que lá no denominador, ó, este é o denominador, o numerador é 1. No nosso denominador, nós temos 3 frações com o numerador correspondente à unidade, 1, e nos denominadores nós temos R1, R2, R3. O mínimo múltiplo comum dos denominadores dessas 3 frações será o produto R1, R2, R3. Então, vamos fazer o mínimo múltiplo comum e agora vamos calcular como que ficaria isso. Então,
R1, R2, R3 dividido por R1 vai dar R2 vezes R3 vezes 1, R2 vezes R3. Mínimo múltiplo comum R1, R2, R3 dividido por R2 vai dar R1 vezes R3 vezes 1, dá R1, R3. Mínimo múltiplo comum R1, R2, R3 dividido por R3 vai dar R1 vezes R2. Multiplicado por 1 dá R1 vezes R2. Ok? Então vejam que no numerador nós temos agora 3 parcelas produto 2 a 2 resistores, né? E no denominador nós temos o mínimo múltiplo comum da nossa fração do denominador. A resistência equivalente, então, é o inverso desse termo. Ok? O inverso desse termo, o que a gente vai fazer? Vamos inverter esse numerador da fração de baixo, ele passa a ser denominador, e o denominador passa a ser numerador. Resultando que a resistência equivalente é o produto das resistências em paralelo dividido pela soma dos produtos das resistências em paralelo, extraindo uma a uma. Ou seja, na primeira parcela nós extraímos do produto o primeiro resistor R1, restou R2, R3. Na segunda parcela extraímos o resistor R2, resultando R1 vezes R3. E na terceira parcela extraímos o resistor R3, restando o produto R1 vezes R2. Ou seja, a resistência equivalente, de uma maneira geral, né, ela corresponde ao produto dos N componentes em paralelo. Se nós tivermos 8 resistores em paralelo, nós teremos o produto de R1 até R8, de 8 componentes, dividido pela soma de N produtos de N-1 componentes. Ou seja, aqui no caso nós temos 3 componentes, nós temos a soma de 3 produtos de 2 componentes, N-1 componentes. Ok? Muito bem, então este é o resultado que nós deduzimos para cálculo de uma resistência equivalente de elementos em paralelo. Mnemonicamente, será o produto dos N componentes em paralelo dividido pela soma de N produtos de N-1 componentes. Extraímos um a um. Muito bem. Agora vejamos o seguinte. Vamos dar um tratamento agora do nosso circuito paralelo, não focado mais na propriedade de oposição à passagem da corrente elétrica, a resistência equivalente, mas sim a propriedade de facilidade. A propriedade de facilidade é a condutância equivalente G. Ela é o inverso da resistência. Ora, a resistência é a aplicação da lei de Ohm, V dividido por I. O inverso da resistência vai ser a lei de Ohm invertida, ou seja, I dividido por V vai dar o inverso da resistência equivalente, que corresponde à nossa condutância equivalente G. Ok? Da mesma forma, nós temos no nosso circuito paralelo, por aplicação da primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, que essa corrente total é a soma das 3 correntes parciais. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos dividir I por V para obter a condutância equivalente G. Certo? Muito bem. Agora, nesse processo, quando nós formos calcular esta corrente I, nós faremos através da soma das 3 correntes parciais, I1, I2 e I3. Então, aqui nós temos I1 mais I2 mais I3. Aqui, né, faltando aqui só destacar que vai ser dividido por V. Aqui aparece dividido por V, certo? Aqui teríamos uma divisão por V. Muito bem. Ora, a tensão V, ela é um elemento comum nas 3 parcelas somadas. Podemos colocá-las em evidência.
Aqui, ó. Ao colocar em evidência, restou 3 parcelas, 3 frações. 1 por R1, 1 por R2, 1 por R3. E essa nossa tensão V aqui, ela simplifica, né? V por V deu 1. Resultado, a nossa condutância equivalente G, ela corresponde à soma dos inversos das resistências parciais. Cada inverso de uma resistência parcial é uma propriedade de facilidade, ou seja, uma condutância parcial. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é que a condutância equivalente de um circuito paralelo, ela é calculada de uma forma muito simples. Basta somar os N componentes que estão em paralelo. Ou seja, será muito mais rápido e mais fácil num circuito paralelo a gente calcular uma facilidade equivalente, né, do que uma resistência equivalente, mesmo em se tratando de números reais. Por quê? Porque para calcular a facilidade equivalente, basta somar os N componentes em paralelos. Para calcular a dificuldade equivalente, o que a gente teria que fazer? O produto dos N componentes em paralelo dividido pela soma de N produtos, né, de N menos 1 componentes. Né? Então, calcular a oposição equivalente de um circuito paralelo, no caso aqui a resistência equivalente, é muito mais demorado e mais difícil do que calcular a facilidade equivalente, a condutância equivalente, que é apenas a soma desses N componentes, certo? Bom, passamos então aqui a concluir o que nós acabamos de ver com resistores em paralelo. Né? Em circuitos paralelos de corrente alternada, onde as impedâncias são números complexos, mais razão nós teremos, né? Mais evidente e maior fica a diferença das dificuldades, né? Em relação a aplicar o cálculo de facilidade facilidade equivalente em relação à dificuldade equivalente. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar com números complexos, né? Então vejam, é muito mais fácil a gente calcular a admitância equivalente, pois ela é a soma das admitâncias individuais paralelas. É uma soma simples de números complexos, né? E depois, ao final da obtenção dessa soma, fazer o cálculo da inversão, o 1 sobre, para obter a impedância equivalente, do que calcular a impedância equivalente a partir das impedâncias individuais. Por quê? Para calcular a impedância equivalente a partir das impedâncias individuais, nós temos que fazer este processo aqui. O produto de N complexos em paralelo dividido por N soma de produtos de N menos 1 componentes complexos em paralelo. Então, é muito mais fácil fazer a soma de N complexos e uma inversão do resultado do que fazer toda essa conta aqui. Tá certo? Então, essa é uma das razões, né, a principal razão que levou aí os autores a trabalharem, a definirem, a buscar essa definição de propriedades de facilidade à passagem da corrente elétrica. Por quê? Porque matematicamente ela facilita o processo de cálculo. Né? Na década de 60, 70 e 80, mesmo computacionalmente falando, né, o cálculo de impedâncias equivalentes em paralelo, ele tomava muito tempo computacional. Por quê? Porque fazer este tipo de cálculo com números complexos requer frequentes conversões, polar para retangular, retangular para polar, polar para retangular. Então, isso dava um consumo de tempo computacional muito grande. Hoje em dia,
né, com a velocidade dos microprocessadores, né, é irrelevante esse tempo. Mas, até manualmente, né, na época a gente tinha o processo manual e o processo computacional, né? Ambos eram relativamente lentos, né? Então, daí se buscar essa ideia de trabalhar com as propriedades de facilidade e fazer soma simples de complexos e inverter o resultado final, do que fazer toda essa calculeira com números complexos. Vamos fazer aqui um exemplo simples, né? Para a gente já ter uma sensibilidade do quanto mais fácil é trabalhar com as propriedades de facilidade. Vamos considerar aqui 3 impedâncias em paralelo. Uma impedância Z1, 1,25 ohms, ângulo de 0 graus, seria um resistor. Uma impedância Z2, 1 ohm, ângulo de 90 graus, seria um indutor, né? Uma reatância indutiva. E uma impedância Z3, 0,625, ângulo de menos 90 graus ohms. Seria uma reatância capacitiva, ou XC. Certo? Então, os 3 elementos em paralelo. A partir das admitâncias, né, fica simples, né? Calcular as 3 admitâncias aqui. Primeiro em notação polar, é só fazer o inverso. Tá? Divisão em notação polar, dividimos os módulos, subtraímos os ângulos, né? Então, aqui 1 por 1,25, 0,8. 1 por 1, 1. 1 por 0,625, 1,6. E os ângulos aqui, o ângulo do 1 é o número real, né? É 0 grau, então 0 grau menos 0 grau, 0. 0 menos 90, menos 90. 0 menos 90, mais 90. Resultando em notação polar, 0,8 Siemens, ângulo 0. 1 Siemens, ângulo menos 90, 1,6 Siemens, ângulo de 90. Em notação polar, então temos esse resultado. Se a gente converter agora para retangular, para logo em seguida realizar a soma, né? Então, como se trata de um número real puro, né? É uma conversão rápida, né? 0,8 Siemens, um número real. Este imaginário negativo fica simplesmente menos J1 Siemens. Este imaginário positivo, simplesmente mais J1,6 Siemens. E agora, o processo de cálculo, através da propriedade de facilidade, a admitância equivalente, é uma soma simples de números complexos. Então, nós teremos 0,8 real, o imaginário negativo J1 e o imaginário positivo J1,6, restando em 0,8 mais J0,6 Siemens, em notação retangular. Fazendo a conversão para polar, né, nós temos aqui as duas componentes retangulares, o cateto adjacente, o cateto oposto, a base e a altura, a componente real, a componente imaginária, componente ativa, a componente reativa, certo? Então, teorema de Pitágoras, raiz quadrada da soma dos quadrados, e aquela relação tangente da menos 1 da parte imaginária pela parte real, do cateto oposto pelo cateto adjacente. Vai restar uma admitância equivalente de 1 Siemens com ângulo de 36,87 graus, certo? Então, obtido esse valor, basta fazer a inversão para obter a impedância equivalente, né? Ou seja, 1 dividido por esse resultado, 1 ângulo de 36,87 graus. Simplesmente vai inverter o valor do nosso ângulo aqui, né? Este 1 tem ângulo 0 grau, 1 por 1 dá 1. 0 grau no numerador, menos 36,87 no denominador, processo de divisão e notação polar, resta menos 36,87 graus ohms. Então, a partir da admitância, rapidamente a gente conseguiu o resultado da impedância complexa equivalente, esse circuito paralelo, apenas requerendo aqui uma transformação de retangular para polar, ok? Agora, se nós fôssemos tratar esse circuito para obter o cálculo da impedância, trabalhando com a propriedade de dificuldade, já com
a impedância equivalente, né, naquela forma deduzida de elementos paralelos, nós deveríamos fazer o produto das 3 impedâncias em paralelo dividido pela soma de 3 produtos de 2 elementos de cada vez ali, né? Então, o que ia acontecer? Nós teríamos aqui o produto desses 3 números complexos. 1,25 ângulo de 0 grau, 1 ângulo de 90 graus, 0,625 ângulo de menos 90 graus. As 3 impedâncias multiplicadas no numerador. E no denominador nós deveríamos fazer o cálculo aqui do produto de pares, né, de impedâncias, vamos excluir uma delas, né, em cada parcela, ok? Vamos obter aqui resultados em polar, deveremos converter esses 3 resultados para retangular para realizar a soma e obter um denominador em notação retangular, né? Deveremos depois passar esse denominador obtido em notação retangular para notação polar, para daí então fazer o quociente do numerador polar pelo denominador também em notação polar. Ou seja, aqui a gente vai seguir fazendo, né? E vai ser muito mais trabalhoso, muito mais demorado do que este processo aqui de resolver o paralelismo a partir da propriedade de facilidade, a partir das nossas admitâncias. Certo, pessoal? Vou destacar aqui um último dado para vocês relativo a essa propriedade de facilidade à passagem da corrente elétrica no que diz respeito à unidade de medida. Essa unidade de medida, o Siemens, ela foi oficializada, foi normatizada, convencional pelo Sistema Internacional de Unidades lá na década de 80. Então, muita bibliografia clássica que vocês encontrarem, escrita na década de 70, 80, anos 60 também, né? Edições que foram reproduzidas e não foram atualizadas, são clássicos, né? Vocês vão encontrar propriedades de facilidade à passagem da corrente elétrica com unidade de medida que não tinha uma definição oficial. Então, alguns autores, o que eles faziam? Eles escreviam MHO, MO, que seria ohm ao contrário, né? Outros autores, eles imprimiam o símbolo da dificuldade, o ômega maiúsculo do alfabeto grego, imprimiu de cabeça para baixo. Invertiu aqui o caractere, botava ele de cabeça para baixo. Outros colocavam ohm elevado na menos 1, porque não tinham um padrão ainda oficial do Sistema Internacional de Unidades. Somente na década de 80 que o Sistema Internacional de Unidades, né, convencionou e oficializou, portanto, que a unidade de medida das propriedades de facilidade, a passagem da corrente elétrica, a condutância, as susceptâncias e admitâncias é o Siemens, cuja letra símbolo da unidade é o S maiúsculo. Ok?